sentar à mesa sem pressa. Para saborear uma bela pasta, um saboroso vinho, é sem dúvida uma imagem que costumamos ter de um italiano. Mas está faltando alguma coisa, não é? Claro, a companhia, o barulho das conversas. A famosa mesa farta dos fratelli não envolve só comida. É também sinônimo de família, de amigos, de gente reunida. O hábito de fazer da refeição um momento para fortalecer laços afetivos é uma das heranças deixadas pelos imigrantes que chegaram há mais de 100 anos no Brasil. No Paraná, foram centenas de famílias que chegaram com o sonho de se reunir à mesa para celebrar a nova vida. Porém, esse hábito simples, mas tão singelo e reconfortante para esse povo, não foi a primeira lembrança dos que aqui chegaram. A travessia durava mais ou menos ali uns 2 meses de barco, né? E eles não tinham condições próprias de higiene nem de alimentação. Sim, num tempo em que o mundo era muito distante e atravessar os oceanos era uma aventura incerta, esse povo embarcou com a bagagem cheia de esperança e coragem para recomeçar sem nenhuma garantia em outro continente, num país completamente desconhecido. Sabiam uma notícia ou outra, não sabiam o que iam encontrar. A família do meu pai, os Borghetti, vieram para o Brasil, eles vieram em 2 e os outros ficaram. Não sabiam se para viver ou para morrer. Foi uma jornada dura, mas repleta de esperança, superação e muito amor. Elas queriam que a vida delas tivesse um outro sentido, um outro jeito, custe o que custasse. A RIC TV Record te convida para saborear essas histórias em uma série documental que vai contar a saga e o legado dos imigrantes italianos em nosso estado. Nesse episódio de estreia, vamos trazer à tona as motivações, os desafios e os sonhos de quem ousou atravessar os oceanos em busca de um futuro melhor. Sente-se e fique à vontade. Está começando A Mesa, da Itália para o Paraná. Meu nome é Walter Antônio Petruzziello, pronunciado em italiano, ou Petruzziello, como dizem os brasileiros. Eu nasci em Prato la Serra, na província de Avellino, que é na Campanha, mais ou menos 50 quilômetros de Nápoles. Sandra Poli. Meus avós vieram da Itália em 1902. Helena Maria França Sundin. E a minha avó, a Maria Malucelli França, que era conhecida como Dona Marieta, foi a primeira Malucelli que nasceu aqui no Brasil. Meu nome é Matheus de Paula e a minha família italiana vem por parte de pai de Cremona. Meu nome é Renata Rossi, eu sou descendente do Giobata Rossi. Ele nasceu na Itália, em Borborico. Eu sou Luiz Molossi, a minha família é de origem, a mãe é Lovison, de Mason Vicentino, Vicenza, e a família do pai Molossi é de Casal Maggiore, Cremona, na Lombardia. Meu nome é José Maria Granato, eles vieram da região de Vêneto. Meu nome é Ângela Maria Mutin, eu sou nascida aqui em Colombo, mas meus nonos, meus pais, são descendentes de italianos. Meu nome é Justina Pederiva Fardo, meu nono veio da Itália, a nona também. Meu nome é Marcelo Malucelità, origem italiana de vários locais da Itália, Vêneto, Trentino, Piemonte. Me considero um italiano não só de sangue, mas de alma, né? Eu digo sempre que a história do ser humano é uma história de migração. Se não fosse assim, se a gente não tivesse esse espírito, como os antigos diziam, um espírito andejo, a gente não tinha saído em busca de melhores condições de vida. A Itália,
aí, no século XIX, ela não existia como um Estado-nação, né? Então, o Estado italiano, ele vai se constituir como um Estado-nação, uma língua, um governo, um território, todos os elementos de Constituição, isso só vai se dar nesse contexto, que é do século, final do século XIX, década de 1870, que coincide com o período em que esses grupos italianos vêm para o Brasil. A Itália, durante toda a Idade Média, foi dividida em vários pequenos reinos, pequenas cidades-estado, umas mais poderosas que outras, mas nunca foi uma coisa unificada ali até 1861. 1861 tem a imigração da Itália. Anteriormente tínhamos ali o reino sardo-piemontês, os estados pontifícios que pertenciam à igreja, o reino das duas Sicílias, aquela região da Lombardia e do Vêneto estavam sob o domínio austríaco. Passou por uma série de guerras civis que levaram à unificação da Itália. Inclusive com a participação de um sujeito conhecido dos brasileiros, o Giuseppe Garibaldi, que participou da Revolução Farroupilha, que esteve no Rio Grande do Sul no final da década de 30. Eles mandaram embora os príncipes de Bourbon quando desembarcaram nas praias do sul da Sicília e da Calábria e da Campânia, na cidade de Palermo e na cidade de Nápoles. E vai ocorrer um conflito com a igreja, porque em 1870 eles ocuparam os estados pontifícios. Toda essa confusão da península, tantos anos sem colheita, tantas guerras de disputa, tanto tempo sem poder plantar, tudo isso provocou fome na Itália. Havia fome na Itália. Naquela região do Vêneto, eu vou dar o exemplo da família Mosselin, que é originária de São Nazário, província de Vicenza. Então, cada família tinha 8, 10, 12 filhos. Então você tem muita gente para poucas terras. E estava num momento sociopolítico muito complicado e era difícil viver na Itália. Então, 4 irmãos Poli resolveram vir para o Brasil. Que esse outro meu avô, ele veio da Calábria, do outro extremo da Itália, do sul da Itália. Ele veio de lá. Daí veio solteiro, ele saiu de lá fugindo da guerra. Foi como escondido num navio de carvão até Marselha. De Marselha, o comandante arrumou um passaporte falso para ele, para vir para o Brasil. A viagem foi muito difícil, porque, pense, eles saíram de Vêneto para Gênova, é longe, e de lá eles vieram para cá. O que fazer? Tentar a vida em Milão, trabalhando nas indústrias, ir para Roma, ou emigrar? O governo italiano vai incentivar a saída de italianos. E durante a viagem, o meu nono perdeu uma filha, meu bisnono perdeu uma filha durante a viagem. Ela teve uma doença, né? Porque, é claro, é inevitável. Imagine um navio com milhares de pessoas ali dentro e você não ter condições mínimas de higiene. Claro que alguma coisa diferente vai acontecer, né? E essa criança, ela acabou falecendo. Ela tinha de 2 para 3 anos. Enrolaram ela em volta de um lençol branquinho, né? E aí fizeram as orações e jogaram ela ao macho. Então, desculpem, né? É uma história muito, muito emocionante essa. A nona contava já, eles simplesmente perdem um membro da família, né? Então a nona contava que realmente foi muito difícil, né? A maior parte dos imigrantes eram analfabetos e vieram para o Brasil porque eles queriam plantar
E aqui tinham prometido que eles poderiam ter até um castelo para cada um. Que existia árvore de salame, que tudo que você plantava nascia, que tinha rua ladrilhada de ouro, esmeralda, e que o governo pagava tudo para eles, né? Chegavam com um pensamento de que a América era um paraíso. Existiam, assim, agenciadores do governo brasileiro que faziam essa propaganda na Itália, as pessoas vinham para cá com essa esperança. O que o Paraná precisa naquele momento? Precisa de gente. Já que a gente está se constituindo como província, a gente precisa de gente. Gente para povoar o estado. Então, que se estabeleça aqui, e aí o estado ele vai propiciar condições para que esses grupos imigrantes, dentre os quais a gente encontra os italianos, se fixem na terra para produzir alimento e outros produtos. Centenas de famílias italianas que vieram para o Paraná desembarcaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas muitas aportaram no litoral do nosso estado pelo porto de Paranaguá. Uma grande colônia chamada Nova Itália chegou a se formar a partir de 1877 e incluía os municípios de Morretes, Antonina e Porto de Cima. Grande parte veio para trabalhar na agricultura, mas acabou desistindo e subindo a serra. Eles trabalhavam também em muitas obras de infraestrutura. Estrada de ferro Curitiba-Paranaguá foi basicamente construída por imigrante italiano que morava em Morretes. E começaram a dinamitar a montanha para passar trilho de trem e poder ligar a capital com Paranaguá, que era a segunda maior cidade do estado na época e tem o porto até hoje, né? A Estrada da Graciosa também, das estradas que eles foram abrindo para o interior, a maior parte foi de mão de obra de imigrantes, porque antes desses movimentos migratórios do Paraná, Curitiba era uma vilazinha. O que aconteceu? Como o clima era muito diferente do clima italiano, aí então que eles subiram a Serra do Mar. Você imagine, o Vêneto no inverno em muitos lugares neva, né? E chegar no litoral com roupas pesadas, de linho, né? Sem estar preparado, eles passaram muito calor. E é uma região muito propícia à malária, né? E foi isso que aconteceu. Um ano depois, o meu tataravô, o Giovanni, veio a falecer e deixa a esposa viúva com os 8 filhos pequenos. Há de convir que colocar imigrantes do Vêneto, do Trentino, né, nas montanhas, na beira da praia para produzir, não é exatamente uma boa ideia. Então, uma região tropical, as terras não eram adequadas e também muitos italianos foram enganados, fizeram uma propaganda danada que no Brasil, em se plantando, tudo dava, que o governo ajudaria, e essas famílias vieram para cá e foram deixadas à própria sorte. Entre as poucas famílias de imigrantes que resolveram enfrentar o calor do litoral, uma delas aprendeu a trabalhar com uma cultura típica das regiões tropicais e acabou achando um novo meio para viver e prosperar aqui no Paraná. Eles vieram e foram lá pro bairro que aqui em Morretes a gente chama do Central, e eles plantavam cana de açúcar, eram agricultores, né? E depois construíram, inclusive, uma fábrica de açúcar, né? Eram grandes produtores. A família assumiu esse empreendimento e começou daí sim a produzir aguardente. Durante muitos anos, vamos dizer assim, o início de toda a família foi o açúcar, em pouca escala, mas principalmente na produção de aguardente. A minha família migrou direto para o Paraná, se estabeleceram em Morretes e ficaram lá até meu bisavô nascer. E fazendo pesquisa em jornal antigo, encontrei uma matéria pequenininha, dizendo que o senhor Sebastiano Tironi tinha enviado para o jornal uma caixinha com 3 maçãs do pomar dele. E que ele estava muito feliz de estar vivendo em Morretes porque tudo que ele plantava nascia ali. É o jornal Diário da Tarde de 27 de março de 1901.
O senhor José Nogueira, autorizado pelo agricultor Sebastiano Tironi, residente em Morretes, teve a gentileza de enviar-nos uma caixinha contendo 3 maçãs colhidas no pomar de propriedade do mesmo senhor Tironi. Escreve-nos o senhor Nogueira ao senhor Sebastião Tironi, em conversação consigo, acabou por declarar que nessa terra, em Morretes, só não se produz aquilo que não se cultiva. Na casa de Dona Helena em Morretes, arquivos, fotos e relíquias dos antepassados italianos formam uma espécie de museu, onde também estão preservados dezenas de objetos e curiosidades da farmácia fundada em 1910 pelos avós da professora, Roberto e Marieta Malucelli França. Memórias que Dona Helena conserva com orgulho. Quem é a Helena hoje é porque eu tenho vários ancestrais, uma origem grande, né? Que faz parte da minha história, né? Eu sou a Helena porque tem várias pessoas atrás de mim, né? Atrás de mim. Então, eu acho que isso é muito importante. Tinha também esses 2 casarões onde todos os membros da família moravam juntos, acho que E pelo que eu sei, uma das coisas que todo mundo comenta era a harmonia que todos tinham entre eles. No próximo bloco, os italianos sobem a serra para povoar o Paraná. Nós vamos ter a fundação de diversas colônias. De repente, resolveram que iam para Cornélio Procópio. Então ele vivia mudando de cidade de 6 em 6 meses, né? Família grande, pouca terra, então você vinha embora e era para ficar. E por quê? Porque foi o sonho do café, né? O ouro verde. Fazer América, que fazer América não foi assim tão fácil, né? São ensinamentos de mulheres fortes, de homens corajosos, que não desistiram. A partir do litoral do estado, os italianos fincaram raízes no Paraná com a força de quem recomeça. Mais do que povoar, ajudaram a construir o estado. Na memória de cada descendente, a importância do legado que abriu o caminho para muitas gerações. Nós vamos ter a fundação de diversas colônias. Por exemplo, Nova Tirol, que é a atual Piraquara, Alfredo Chaves, que é Colombo, aqui a colônia Dantas, no bairro do Água Verde, e também Santa Felicità, né? A nossa Santa Felicidade. Então, na região metropolitana de Curitiba, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, então os italianos vão se estabelecer. Os italianos, descendentes de imigrantes italianos, vão se espalhar por todo o Paraná. E são absorvidos, então, por essa sociedade, né? E também porque combina com um projeto no Brasil, que é o projeto de branqueamento, né? Que é um projeto eugenista de branqueamento e de apuração da raça brasileira. Uma nação ao modelo europeu, né? E os italianos se inserem muito bem nisso. O governo brasileiro queria alguém que fosse parecido com os brasileiros que existiam, que na verdade eram portugueses, né? Encontraram na Itália um povo que seria mais ou menos parecido com o que eles queriam. Um povo branco, mas de aparência mediterrânea, um povo católico, que ia construir esse brasileiro que ia existir no futuro. E a sociedade paranaense, a elite paranaense, comprou muito essa ideia para povoar o estado do Paraná. Muitos deles vêm iludidos que vão encontrar algo paradisíaco. Não encontram. Mas naquela época a fartura era de mata. Não encontraram lavoura formada, não encontraram casas prontas para morar. Tiveram que começar a desbravar, a cortar então o mato e assim, cortando o mato, assim eles começaram então a fazer as primeiras roças, né? Milho, feijão, o básico, né? Começar a criar as galinhas, os porcos, para poder então ter a comida, né? Para eles poderem sobreviver. Que essa primeira imigração se fez muito de gente trabalhadora. E por que trabalhadores? Porque à medida
em que se cumpriu no território do Império a lei do ventre livre, cada vez menos escravos vinham para o Paraná e cada vez menos escravos nasciam no Paraná. Então, a sociedade paranaense nasce com esse sentimento da importância de termos mão de obra livre, mão de obra trabalhadora. O meu pai, ele migrou para o Brasil em 1953, um pouquinho antes da mulher dele, minha mãe, eu e meu irmão, que já... a minha mãe estava grávida quando ele imigrou, tanto que ele conheceu o meu irmão apenas com 9 meses de idade, né? O meu pai, Osório Natália Poli, e a minha mãe, Adelina Ortolan Poli, e de repente resolveram que iam para Cornélio Procópio. Por quê? Porque foi o sonho do café, né? O Ouro Verde. Vários motivos trouxeram eles para cá, né? Mas eles realmente não sabiam o que eles iriam encontrar aqui. O que eu vou encontrar numa terra que eu não conheço? Quais são as condições de vida que eu vou ter? Me deu uma satisfação em saber que os primeiros italianos da minha família que vieram para cá conseguiram pelo menos sobreviver, né? Sobreviver e fazer o que eles queriam fazer, porque eles viviam de agricultura, então eles conseguiam viver de agricultura aqui também. E o meu pai começou ali, começou a trabalhar nas indústrias Matarazzo, mas a gente sempre comenta que meu pai tinha um espírito de aventureiro, então ele vivia mudando de cidade de 6 em 6 meses, né? E foi o meu pai, o meu tio Paulo Poli, meu tio Osório Poli, os 3 foram para Cornélio Procópio e tinha um armazém chamado Ipiranga. Só que depois de montado o armazém, pegou fogo. A gente até hoje não sabe se foi um incêndio criminoso, o que foi. E eu sei que o meu pai ficou muito desgostoso e com 51 anos ele infartou e minha mãe ficou com 6 filhos. Vim para cá aos 15 anos, depois para fazer faculdade, e aqui fiz Direito na PUC. Jovem, né? Tinha que trabalhar, tinha que estudar, viver a vida, não podia voltar para a colônia. Família grande, pouca terra, então você vinha embora e era para ficar. A gente precisa relembrar, a gente precisa colocar essas coisas para as pessoas perceberem, para as pessoas saberem o quanto eles sofreram, o quanto eles foram bravíssimos assim, para poder vencer todos os obstáculos, né, que eles então tiveram para chegar até aqui. Porque a nossa memória está aqui, não tem como você apagar a memória, esses momentos lindos que a gente conseguiu viver aqui com os meus avós. Por que você cultiva essas coisas? Cartas antigas do meu avô, que vinha da Itália, tá tudo guardado, né? Daí eu falei para ele, quem não conhece a cultura, daqui a um pouco não vai saber se nasceu de uma família ou de uma casca de ovo, né? Eu já cresci nesse ambiente de estar vivenciando essa questão da cultura, né? Veja, eu preciso fazer uma homenagem à minha mãe, porque, desculpa a emoção, mas atravessar o oceano com 20 anos de idade, né, dentro de um navio sozinha, porque não tinha mais ninguém da família, com 2 filhos, um de 9 meses e um de 2 anos, né? Era ter coragem. Mas a minha mãe foi uma guerreira, batalhadora, porque ela dizia, tem que estudar porque é com estudo que vocês vão vencer. Elas mostraram para nós que elas podem, que a mulher tem poder, que a mulher tem força, que a mulher consegue. Ela revoluciona uma família. São ensinamentos de mulheres fortes, de homens corajosos, que não desistiram, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Saíram com nada, muitos com a roupa do corpo, o que não foi diferente em algumas pessoas da minha família, e não desistiram. Então, essa força, essa fé em Deus, a gratidão a tudo, a gratidão
Essa palavra é uma palavra que eu carrego comigo. Fazer América, que fazer América não foi assim tão fácil, né? Porque foi através do trabalho dele, das mãos calejadas deles, do suor deles, que não foi fácil, a gente não consegue mensurar o que foi, a gente não consegue. Nós estamos aqui para honrar essas pessoas, né, tudo que eles construíram, com muita honestidade, né? Só que Curitiba me acolheu, me deu tudo que eu tenho é graças a Curitiba, ao mundo italiano que está aqui. Então este ano eu faço 70 anos de imigrante, né? Festejando os 150 anos da imigração italiana, eu tenho 70 anos de imigrante italiano no Brasil. E são pessoas que correram atrás, né? Porque vieram atrás de um sonho e acreditaram neste país. Muito do suor derramado pelos imigrantes foi em parreirais como esse. Da terra de seus antepassados, os italianos trouxeram novas técnicas de cultivo e produziram alimentos que fazem parte da nossa cultura. No próximo episódio da série A Mesa, da Itália para o Paraná, vamos falar da importante contribuição dos italianos para a agricultura paranaense e brasileira.